Bora lá então. O Márcio que já viveu quantos anos mesmo no Japão? Somando, tem uns 4 para 5 anos. É bastante As tempo. 3 vezes que eu fui. E nessas experiências, você teve, claro, experiências materiais do dia a Sim, dia e experiências espirituais. Eu acredito que a gente pode falar sobre um misto disso. E o Oriente em si, ele é muito interessante no aspecto espiritual, porque tem uma pluralidade muito grande, né? Mas me diz uma coisa, lógico, você já tem a tua família dentro do berço do Japão, mas você estava acostumado também com o Brasil, né? Qual foi o impacto? Qual foi o primeiro impacto que você sentiu ao mudar de país, né? E ir participar de uma cultura antiga, com seus valores, com suas restrições também, e com uma espiritualidade um tanto quanto mais tradicional, fechada e muitas vezes incompreensível, né? bom, primeiramente, quando eu cheguei, a minha intenção quando fui lá, eu já sabia de todas entre aspas, problemático que poderia ter no Japão, de eles serem mais fechados, de eles a cultura deles serem mais assim, não serem muito aberta para pessoas de fora, ser muito mais material do que espiritual. Então eu já tinha mais noção. Então eu já fui preparado para isso, para eu não me decepcionar, porque se você não vai preparado, visando esses lados, você se decepciona, porque tem muitas coisas lá que é rígida, como a cultura deles de andar na rua, andar de trem, como se portar no meio das pessoas, tudo isso tem uma certa limitação, que você não for preparado, você se decepciona. E aí eu fui assim, então quer dizer, tudo que vier a mais é lucro. Então quer dizer, eu no final eu consegui me sair bem dessas viagens. E aí vocês foram com o objetivo de trabalhar, né? Trabalhar, Foi com a sua família para lá, seu pai também sim. foi, né? E isso também acredito que foi um fortalecimento na sua trajetória, porque vocês conseguiam manter entre si uma espiritualidade? Então, porque meu pai e meu irmão na época, porque eles só foram a primeira vez comigo. Então as outras vezes eu fui sozinho. Na primeira vez, eles não são muito ligados à espiritualidade. Na época, eles não eram. Então, era mais eu que tinha essa noção. Tanto é que tem um caso que eu já falei uma vez, né, que eu fui para o Japão, mas volto a repetir, porque tem pessoas novas assistindo, que a primeira vez que eu tive o contato espiritual, foi que eu tive a noção mediúnica de sentir espírito, foi lá, né? Que eu estava tomando banho, tranquilo, tinha voltado do trabalho, e nessa banho eu senti a presença de 2, 3 espíritos lá comigo, né? No ambiente. E eu falei, ah, tá bom. Ele falou, acho que é, mas deve ser coisa da minha cabeça, mas tudo bem, né? E aí eu saí do banheiro, num papo normal, porque para mim era normal, né? E aí eu cheguei pro meu pai, pro meu irmão, cheguei e falei, ó, tem 3 espíritos aqui, mas não se preocupa, porque eu não senti uma energia muito ruim deles. Aí meu pai, como ele era materialista, começou as piadinhas, né? Você tá. Você bebeu, é na coisa da sua cabeça. Aí na minha cabeça veio a intuição: o pote vai cair. Aí falei: quer ver uma prova? Se realmente tiver o espírito no ambiente, o pote vai cair. O pote está a uma distância de que, uns 30 centímetros da pia, lá na cozinha. Aí de repente o pote faz. Plá, cai. Aí meu pai, é coincidência, é coisa do acaso. E meu irmão dando risada também. Falei: vocês querem ver? A tampa vai cair também. É, a tampa caiu. Aí eles começaram, vamos parar dessas brincadeiras, vamos parar com essas brincadeiras, isso aí não tá legal. Falei, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, falaram que eu tava bêbado. Falei, tá bom, tá bom. Aí eles é aquela coisa, né? Ateu, graças a Deus, né? É, exatamente. Mas aí essa experiência foi uma experiência legal que você comentou, assim, marcante pelo aspecto mediúnico. Mas quando a gente fala de Japão, nós sabemos que ali é um outro universo, é um país que tem
suas questões, lógico, ele tem a sua organização, tem várias coisas bacanas, mas também tem uma espiritualidade ali atuando, claro, tanto para o lado da luz quanto para o outro lado. E só que tem uma força diferente ali, que eu percebo que muitas pessoas que são mais sensitivas acabam retratando, que interfere um pouco no emocional das pessoas, e esse é uma característica muito forte do Japão, que as pessoas tenham problemas emocionais muito incisivos, muito presentes, e quem é sensitivo entende que também tem uma espiritualidade agindo ali, dentro da Sim. luz, mas também tem um peso energético dentro do país por conta do histórico, né? Sim, é porque o histórico e o povo, como a tradição impõe para eles. Então, tem a cultura, o shintoísmo, o budismo, outras filosofias meio que não se fala muito, mas as pessoas, eles eram os dominantes nas guerras, da China e da Coreia, torturaram muita gente, trouxeram muito peso na época, para o país de Japão. Então ele tem esse dentro, fora as cobranças, fora a exigência, que as pessoas fiquem num cubículo e os pais exigem muito. Então tem muitos casos de pessoas que tiram a própria vida por causa disso. E também muitos casos de pessoas que não saem de casa, né? Sim, que se fecham e não convivem com os outros. Então muita... A energia lá é muito desequilibrada nesse assunto. Tem a espiritualidade, o budismo, o shintoísmo, que é lindo na visão deles. Tem até médiuns budistas que trabalham com isso. Mas, em relação do povo de lá, tem essas questões, entendeu? Do materialismo e do apego à terra, né? Então quer dizer que hoje a cultura japonesa tem suas tradições espiritualistas, mas o que predomina, que você percebeu, claro, na sua vivência lá, seriam pessoas não ligadas a uma fé? São mais na superficialidade, na religião, não na espiritualidade. A religião as pessoas, pro forma, né? Às vezes vão lá nas festas, tudo, mas é tudo pro forma, né? E a espiritualidade fica meio escanteada. Tanto é que nos dias de cerimônias fica cheio, fica lotado, mas não é aplicada no dia a dia, né? Praticamente. Porque o próprio budismo, né, foi bem difundido pelo mundo, lógico, ela teve sua origem ali Índia, depois se disseminou pela China, por todo o Oriente ali, né? Japão tem uma influência muito forte, né? O shintoísmo. E a gente está falando de culturas muito antigas, que nem tem uma beleza espiritual também no Japão, tem uma beleza espiritual na China, na Índia, mas nós estamos falando de uma era moderna, né? O Brasil tem um pouco de tudo. Nós tivemos influências das mais diversas e boa aceitação. Lógico, a gente tem nossos problemas aí, mas boa aceitação por conta da pluralidade de culturas, né? Então é meio que inevitável ter essa diferença, né? No Japão, eu vejo que mesmo agora, existem os imigrantes, mas na maioria das vezes, eles também são um pouco mais segregados nesse sentido, né? As pessoas que vêm de fora, mas normalmente os imigrantes que vão para lá, em sua maioria, são já descendentes de japoneses, né? Sim. Então, aqui a cultura é muito vasta, e quem vem de lá para cá sente a diferença, né? Porque tem um programa no YouTube do Gucci, que ele é um japonês casado com uma brasileira, e aí ele veio para o Brasil para conhecer o Brasil. E o olhar de encantamento dele, porque ele vivia preso em escritório, trabalhando, e era muito, muito maçante. E aí ele percebeu a diferença do brasileiro com o Japão. E aí ele mesmo fala que ele se encantou com o Brasil, o tanto de fruta, o tanto de amizade que ele faz. E é isso que é legal, você vê a diferença da cultura, o que pode trazer de benefício se você souber aproveitar. Porque você olha também outros programas, né? Tipo, Voo Sem Volta, O Mundo Sem Fim, O Que Der na Mochila, os apresentadores do YouTube vão lá de coração aberto, então eles não pegam esse lado negativo, eles pegam para somar com o que eles fazem nos vídeos, né? Então você aprende muito com eles, que não adianta você ir lá pensando no lado negativo, vai lá
abraça e aproveita. E aí, qual que é o primeiro canal que você falou? Do Gucci. Do Gucci, É um japonês casado com uma brasileira. E ele vai. Esses dias ele teve no Monte Roraima. Ele até chorou lá no Monte Roraima. Porque ele viu a beleza e a energia das pessoas ao tratar ele. Legal, pessoal, depois a gente vai colocar aqui para vocês assistirem na descrição aí, conhecerem essas referências que ele falou. E aí, falando nisso, tem muito canal legal, eu sei que você gosta de assistir esses canais de viagem e tal, e muitos dos youtubers, esses que são nômades, né, viajantes, eles normalmente eles vão para países do Oriente, Sudeste Asiático e tal, e aí ali alguns países do Sudeste Asiático são mais populosos, tal, o pessoal vai... E aí, quando a gente tem algumas peculiaridades no Japão, que muitas vezes elas acabam pegando, até mesmo os youtubers que vão lá. A gente vai chegar num que eu vi que popularizou bem, mas eu vi um tempo atrás uma que me incomodou, que era de umas mulheres que estavam lá como turistas, não é de canal nenhum, eu vi esse vídeo aleatoriamente. Sim. E tinham cerimônias espirituais, até mesmo tradicionais no Japão, que são muito antigas, né? Sim. E as geishas fazem parte da cultura tradicional do Japão. E eu percebi que essas pessoas estavam desrespeitando a privacidade, cara. Sim. Elas iam muito em cima com a câmera, elas não davam espaço para essas mulheres. Então eu acho que aí já passa um pouco do ponto, né? Por isso que às vezes o Japão tem uma certa restrição em relação ao turismo e eles são mais fechados, eu acredito também, porque vale a pena a pessoa dar uma lida em claro, alguma coisa, estudar antes de ir, conhecer, para não pagar mico e não passar dos limites com as coisas que faz. Porque no Japão agora, o visto está liberado, qualquer um pode ir, porque eles estão numa situação financeira um pouquinho ruim, então eles liberaram o visto para que qualquer pessoa pudesse entrar. Só que aí pegou um ponto, porque eles estão pensando até em cancelar isso. Por quê? Por causa disso, muita gente vai lá, não para conhecer, mas para bagunçar mesmo, para aprontar, para querer colocar a cultura deles impor a cultura deles sobre o Japão. E não é assim. Quando você visita a casa dos outros, você tem que respeitar a casa dos outros. Ninguém vai visitar alguém e vai começar a mexer nas coisas que não pode, ou invadir a privacidade do outro. Tem que ter respeito. E aí teve um youtuber lá americano que esse daí se deu mal, hein? Ele tá na Coreia, ele tá preso. O cara foi desrespeitar lá e aí ele tomou um sacode lá dos caras lá da Yakuza, acho. Sim. E só que daí parece que não foi suficiente, né? Ele não. também foi pra Coreia e... Aí, agora na Coreia ele tá preso. Ele foi preso. Agora ele não pode sair da cidade enquanto estiver em julgamento. É uma mentalidade que eu vou falar pra você. Mas tem um outro youtuber, esse é gente boa, esse aí é legal, ele põe bastante vídeo bacana, ele vai para vários países, assim, ele se mistura com o pessoal, ele leva uma alegria. Só que no Japão, ele teve uma experiência que ele falou, cara, precisei ir embora. E aí tem um motivo oculto que eu acredito que seja ali também perpetuado, que fez com que ele saísse, que já envolve espiritualidade. Mas o que aconteceu? Ele foi para lá e é o Nômade Raiz. Sim. Quem estiver aí assistindo, o Nômade Raiz, eu gosto do canal dele, sempre assisto, ele é um cara assim mais... ele vai, né? Sim. Ele vai ele não gosta de lugar turístico, e eu acho que isso que é legal, ele vai nos lugares menos turísticos, então não fica naquele oba-oba, então ele mostra mais como o pessoal vive. Só que aconteceu que ele foi para o Japão, e ele também, acho que vai de mochila, acabou não pesquisando muito, tal, foi lá. Talvez ele precisasse, né, foi um erro dele, mas ele vai para tanto país, e aí normalmente ele vai, o pessoal é muito legal, tal, e ele leva bons vídeos, eu mesmo gosto de ver. O que aconteceu? Só que foi um infortúnio, ele foi para um hotel, cara, e pegou fogo no lugar. Sim, eu vi. Aí a galera precisou sair. Só que nisso ele tomou um impacto ali, por quê? Porque quando ele saiu, o pessoal tudo muito educado ali, só que o pessoal ficou muito, acho que... Incomodado, né? Porque ele tava sem camisa, só que ele não conseguiu pegar a camisa, né? Já tinha uns outros caras sem camisa lá. Só que o pessoal ficou muito marcando em cima. Claro, foi uma situação, né? Sim. Mas só que, tipo, para você ver como que é um negócio cultural. Os bombeiros muito educados, tal, mas só que, mesmo assim, os caras meio que não gostaram e não acharam bom, né?
e porque ele estava em um lugar não turístico. Então, esse é o problema. O turístico ainda ele aceita com mais, porque sabe, é turista. Mas quando você está em um lugar mais assim, interno deles, eles têm certas restrições, porque é a cultura deles. No lado turístico, eles deixam passar muita coisa. Falam, é turista, então tá tudo bem. E aí que tá. Por isso faltou o estudo e o conhecimento dele. De chegar e falar, ó, tem certas coisas que por eu não estar numa parte turística, eu vou ter que me adaptar com o povo, senão não vai dar certo. E foi isso que deve ter acontecido com ele. E aí o que eu penso, a gente fala muito sobre espiritualidade, por exemplo, quando alguém vai lá trabalhar com espiritualidade, você sabe que, acho que até o Wagner vai agora, né? Sim. Já tem uns mentores espirituais que vão acompanhar. Porém, nesse caso, o que eu posso pensar, às vezes, dessas pessoas que vão, né, turistas, e muitas vezes acabam incomodando ali a energia e tal, e eles se sentem incomodados, porque eu penso o seguinte, nós temos um mundo espiritual lá, tanto da luz quanto da não-luz, quanto dos perdidos, quanto das pessoas que só não se encontraram. Os mesmos costumes que a pessoa está no plano material tem, os espíritos têm. Sim, claro. E aí chega alguém, às vezes os caras querem tocar dali. Falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Se sente incomodado com a presença deles. Eu acho que tem um aspecto espiritual aí. E se você não vai com a tradição na cabeça, sabendo que você não pode passar dos limites, algum ataque você vai levar. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.